Olá, amados irmãos, hoje o assunto é muito delicado, mas também muito importante. É um assunto onde ninguém gosta de falar, ninguém gosta de abordar, é sobre a morte. Opa, a morte, parece que a pessoa fica, né? Mas é um assunto muito importante, porque todos nós temos que pensar para onde nós vamos depois da morte. O que a Bíblia fala sobre o assunto? A Bíblia diz que do pó nós viemos e ao pó nós vamos voltar. Só que o plano inicial de Deus nunca foi que o homem morresse, que o homem vivesse eternamente. Mas a partir do momento que Adão ele pecou, ele trouxe também o pecado, entrou no mundo, e a morte também entrou no mundo. E o homem passou a ter dias para morrer. A partir do momento que nós nascemos, nós já estamos morrendo. Mas para onde nós vamos depois da morte? Aonde nós ficamos esperando por esse dia da ressurreição? O que a Bíblia fala sobre a ressurreição? A Bíblia fala muito sobre esse assunto, e o próprio Jesus ele falou sobre esse assunto, porque ele é o caminho para chegar até Deus. A própria ressurreição de Jesus, ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, e ele ressuscitou com corpo. Não existe ressurreição sem corpo. E a Bíblia fala também que a morte, ela é um sono, onde ele foi chamado para curar a filha de Jairo, mas chegou lá, ela tinha morrido. E Jesus fala ali para aquelas pessoas que estavam chorando: por que vocês choram? A menina simplesmente ela dorme. E Jesus a ressuscitou naquele momento. Ressuscitou também Jairo. Fazia já 4 dias que Jairo tinha morrido, e ele ressuscitou. Jesus ressuscitou muitas pessoas, mas é interessante que todas essas pessoas que Jesus ressuscitou, elas não vieram falando nada do paraíso ou nada do outro lugar onde elas estavam. Elas não vieram contando histórias sobre o assunto. Então por isso que eu creio que a Bíblia nos fala que realmente a morte ela é um sono, onde as pessoas elas ficam inconscientes. A própria Bíblia fala no livro de Eclesiastes que as pessoas nada sabem. Quando você morre, você simplesmente você deixa de existir, mas esperando aquele dia da ressurreição, onde Jesus vai ressuscitar os mortos para viver com ele eternamente em corpos glorificados. Assim como ele ressuscitou, ele vai ressuscitar aquelas pessoas que creram nele e para viver eternamente no céu juntamente com ele. Mas a questão é, queridos, que nós temos que nos preparar enquanto nós temos vida. Enquanto nós temos esse fôlego de vida, nós temos que nos preparar para encontrar com o nosso Criador. A Bíblia diz que, ele fala assim: prepara-te, ó Israel, é o povo de Deus, para encontrares com o teu Deus. E quando Deus ele fez o homem, criou o homem, ele soprou nas suas narinas, e o homem passou a ser, não a ter, mas passou a ser uma alma vivente. Então eu creio que a ressurreição é somente com o corpo. Eu não creio em que nós vamos morrer e vai ficar aí um espírito vagando por aí. Isso chega a ser até um pouco ridículo, porque Lázaro morreu, estava com 4 dias, e Jesus na terra ainda operando seus milagres, e Lázaro estava lá de boa no paraíso, e de repente ele ouve a voz de Jesus e volta novamente para a terra. Isso chega a ser um pouco bem ridículo mesmo, né? Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que é um sono. Nós vamos estar esperando pelo dia, pelo chamado de Jesus, para que nós possamos viver com ele eternamente nos céus. Amém? Mas enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós temos que nos preocupar em cuidar da nossa vida, porque depois da morte vem o quê? Vem o juízo, e o juízo é acerto de conta. É um acerto de conta. Então nós temos que nos preparar para que nós possamos encontrar com Deus e fazer sempre a vontade dele, que essa é a vontade de Deus.